E aí, pessoal, tudo beleza? Quando você pensa em realidade virtual, qual imagem vem na sua cabeça? Um videogame? Um capacete estranho? Zumbis? E se eu te dissesse que isso é apenas a ponta do iceberg? Hoje nós vamos viajar, não para outro país, nem para outro planeta, mas para outro plano da realidade. Prepare-se para descobrir aplicações que prometem mudar a sua vida cotidiana. Os jogos foram a porta de entrada. Eles tornaram a tecnologia popular e acessível. Mas a pergunta que importa é: o que vem depois dessa porta? Pense na realidade virtual como um iceberg. O que você vê na superfície é pequeno. Debaixo da água estão usos capazes de salvar vidas, transformar profissões e ensinar de maneiras impossíveis antigamente. Nos próximos minutos, vamos visitar salas de cirurgia, canteiros de obras, salas de aula, projetos de empatia social e até o fundo da nossa própria mente. Fique comigo, prometo que será surpreendente. Imagine uma simulação tão real que seu cérebro não distingue o falso do real. Essa é a promessa da realidade virtual. Vamos começar. Antes de mais nada, uma pergunta. Você confiaria sua educação, sua recuperação ou mesmo a sua vida nas mãos de uma simulação? Pense nisso enquanto avançamos. Segura aí, porque a nossa viagem está só começando. Vamos começar por um lugar onde o erro não é uma opção. A sala de cirurgia. Imagine ser um estudante de medicina que pode praticar uma cirurgia dezenas de vezes sem arriscar uma vida. Coloque um headset e você está dentro de uma sala hiperrealista. O paciente é virtual, mas os batimentos, a anatomia e as reações são reais o suficiente para treinar mão e mente. Você faz a incisão, sente o peso do bisturi com feedback tátil, erra, dá replay e tenta de novo, centenas de vezes até dominar o procedimento. Esse ciclo de prática reduz a curva de aprendizado de anos para meses. Resultado: cirurgiões mais confiantes e menos erros no mundo real. Além do treinamento, há planejamento cirúrgico. Tomografias e ressonâncias viram modelos tridimensionais que o médico pode literalmente entrar para planejar cada passo com precisão milimétrica. É como ter um mapa do tesouro antes de cavar. Menos incisões, cirurgias mais rápidas e recuperações melhores para os pacientes. A realidade virtual também trata dor. Experiências como Snow World transportam pacientes queimados para mundos gelados, reduzindo a dor durante procedimentos. A mente, sim, é uma farmácia poderosa. Então eu te pergunto, quando um sistema virtual pode salvar uma vida mais eficazmente do que qualquer prática tradicional? A resposta pode ser mais próxima do que você imagina. Vamos sair do hospital e ir para o canteiro de obras. Ou melhor, para um lugar que ainda nem existe. Como transmite um arquiteto sua visão a um cliente? Plantas não bastam mais. Em vez de olhar uma planta, o cliente coloca o headset e caminha pela casa futura. Abrir a porta, sentir a luz da tarde na cozinha, testar se a estante cabe. Tudo em escala real. Engenheiros, designers e clientes, em São Paulo, Tóquio ou Nova York, podem se encontrar no mesmo modelo virtual e editar o projeto juntos em tempo real. Essa parede para a esquerda, um clique, um deslize, e o problema é resolvido antes do primeiro tijolo ser assado. A VR permite simular estações de metrô, estádios e até cidades inteiras. Fluxo de pedestres, evacuação de emergência, estudo de sombras de arranha-céus. É uma espécie de bola de cristal para a engenharia civil. Testar até a exaustão no digital para construir o físico mais seguro e eficiente. O ganho é econômico e humano. Consertar um erro de milhões de dólares com um comando de desfazer no mundo virtual é muito mais barato do que refazer no canteiro. O futuro da arquitetura não é desenhado, ele é vivido antes de existir. Até aqui, vimos superpoderes, mas o maior poder da VR pode ser algo diferente. O poder de nos fazer sentir o outro. Por que isso importa? O cineasta Chris Milk chamou a VR de a máquina de empatia definitiva. Porque, pela primeira vez, você não assiste a uma história. Você é o personagem. Experiências como Becoming Homeless colocam você na pele de alguém sem casa. Perder o emprego, vender pertences, tentar dormir num banco de praça. Não é um documentário, é viver a cena. E o efeito é prático. Pessoas que vivenciam essas experiências doam mais e mudam comportamentos. A distância entre notícia e sentimento se reduz a zero. A ONU criou Clouds Over Sidra, que coloca você num campo de refugiados pelos olhos de uma menina. Resultado: empatia real e mais doações para ajuda humanitária. Imagine experiências que te façam andar no sapato de alguém que enfrenta racismo, ou que navegue por uma cidade inacessível em cadeira de rodas. Isso transforma a compreensão em ação. A realidade virtual pode criar pontes. Mas a pergunta que fica é: usaremos essa ponte para conectar ou para explorar? Vamos agora ver como a VR está reimaginando a educação. Lembra da escola antiga, com fotos em preto e branco e fórmulas para decorar? A VR transforma isso em aprendizado ativo e experiencial. Em vez de ler sobre a Roma antiga, imagine caminhar pelo Fórum Romano. Em vez de decorar uma célula, encolher e viajar pela corrente sanguínea. Plataformas como Victory XR e Labster
criam laboratórios virtuais onde alunos realizam experimentos complexos, sem risco, sem gasto com equipamento milionário. Alunos podem até viajar a Marte para coletar amostras de solo. O aprendizado deixa de ser abstrato e vira memória viva. Estudos mostram que lembramos de cerca de 20% do que ouvimos, 30% do que vemos e até 90% do que praticamos. A VR nos coloca na categoria do fazer. E o mais importante, democratização. Um aluno no interior, com um headset e internet, pode acessar o mesmo conteúdo de uma universidade de elite. A escola do futuro não terá paredes. O que teremos é curiosidade, prática e experiências que despertam paixão pelo aprender. Agora, vamos entrar em um território delicado. A mente humana e como a VR pode ajudar a curar traumas. Entramos agora em território sensível. Fobias, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Como tratar memórias que paralisam a vida de alguém? A terapia de exposição tradicional expõe gradualmente o paciente. A VR faz a mesma coisa, mas de forma controlada, segura e repetível. Para veteranos com TEPT, o terapeuta recria cenários, ajusta o som e a intensidade, e coabita a memória com o paciente, tudo seguro, com suporte profissional. O cérebro reage como se estivesse lá, mas o corpo está seguro. Isso permite o processamento e a dessensibilização do trauma. Medo de voar, medo de aranhas, medo de falar em público. Todas essas fobias respondem bem à exposição gradual via VR. O paciente pratica até que o medo perca força. Além de terapia, a VR se transforma em ferramenta diagnóstica. Rastrear respostas, movimentos oculares e sinais fisiológicos nos dá janelas inéditas para o cérebro. A promessa é simples: devolver controle à pessoa, permitir que ela reconquiste a vida. Tecnologia a serviço da cura, da mente e da alma. Agora, imagine treinar para o impensável. Vamos ver quem usa VR para preparar profissionais de alto risco: bombeiros, policiais, pilotos, astronautas, trabalhadores de plataformas. Profissões onde o treino separa vida de morte. Como replicar cenários raros, perigosos e caros? Em treinamentos policiais, a VR permite simular abordagens, negociações e escaladas, com escolhas ramificadas que mudam o desfecho conforme a ação do trainee. Empresas como Walmart treinaram centenas de milhares de funcionários com VR para eventos caóticos como a Black Friday. Prática que se traduz em operações reais mais seguras. Em usinas nucleares ou plataformas offshore, a VR permite treinar respostas a vazamentos e emergências sem risco real. Repetição que cria memória muscular. Pilotos praticam pousos de emergência. Astronautas simulam caminhadas espaciais. Tudo de forma repetitiva e fiel, reduzindo a surpresa quando o inesperado acontecer. O objetivo: transformar o extraordinário em rotina. Quando o pior acontecer, a reação será calma e eficaz. Treinar o impensável em segurança não só salva vidas, como protege comunidades inteiras. A VR expõe, repete e dessensibiliza para que a habilidade humana se mantenha firme. Depois de tanta preparação, vamos relaxar. E se você pudesse viajar o mundo sem sair do sofá? Sonhos de viagem parecem distantes para muita gente. E se eu te dissesse que hoje você pode visitar as pirâmides do Egito, ver as luzes do norte ou nadar na Grande Barreira de Corais, sem sair do sofá? Ficar na base da Torre Eiffel, olhar para cima, ou ouvir a água de uma gôndola em Veneza. Não é foto, é presença. Apps como Wander e Google Earth VR permitem teleportar para lugares fotografados em 360. Produtores criam filmes 360 cinematográficos para experiências ainda mais imersivas. Safaris, escaladas ao Everest, encontros com baleias, experiências filmadas em 360 fazem você sentir presença e emoção como nunca. Para idosos e quem tem mobilidade reduzida, é uma revolução. Revisitar a cidade natal, a praia da lua de mel, ou reunir amigos sem sair de casa. Museus e historiadores reconstroem Pompeia antes do Vesúvio. Você caminha em 79 d.C. Turismo histórico e educação colidem de forma mágica. E para o futuro, turismo lunar e marciano em VR, simulações baseadas em dados reais da NASA. Viagens que hoje custam milhões podem ser democratizadas virtualmente. A realidade virtual redefine viajar, o mundo e além, acessível da sua sala de estar. Viajamos por salas de cirurgia, canteiros, salas de aula, campos de refugiados e pela mente. Vimos a VR curando, ensinando, conectando e preparando. A pergunta é: para onde vamos agora? Headsets vão ficar menores, resoluções alcançarão a retina, áudio espacial e feedback tátil trarão sentidos novos. Talvez com óculos que parecem normais e servem o dia a dia. Mas com grande poder vem grandes questões: regulamentação, privacidade, vício e ética. Como vamos garantir que esses mundos sejam seguros e usados para o bem? A realidade virtual é um espelho das nossas ambições, medos e criatividade. Ela é uma tela em branco e nós somos os artistas. O que vamos pintar nela? Se você gostou dessa viagem, inscreva-se no canal, curta e compartilhe.
Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.